sequência a nossos estudos. Hoje quem vai fazer o estudo para a gente é o nosso irmão Éder, do Éder Freire, do SEAC. Nós vamos estar estudando o Livro dos Espíritos, a questão 728 a 736. A destruição é necessária e é possível. Vamos se ajeitar. Boa noite, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos corações. É com muita alegria que retornamos a esta casa, em que nos sentimos, nesse clima de fraternidade e de amor que o GF sempre nos traz quando estamos aqui. Um abraço fraterno a todos da Sociedade Espírita Amor e Caridade. Bem, meus irmãos, o tema da noite de hoje, nós vamos estudar, nós vamos falar, comentar sobre a destruição abusiva e a destruição necessária, ou também chamada de destruição natural. Esse tema, ele compõe-se das questões 728 até 736, são 10 perguntas, na parte terceira do Livro dos Espíritos, capítulo 6, a lei de destruição. Então, quem tiver curiosidade depois, é só pegar o capítulo, esse capítulo, a parte terceira, que vocês vão ver que Kardec, ele destrincha as leis divinas em 12 leis. E a lei de destruição é a 6ª lei nessa categorização que o codificador nos traz. Então, é muito importante que nós possamos estudar essas leis, que segundo os próprios Espíritos se encontram registradas nas nossas consciências. Então, as leis de Deus estão aqui na nossa consciência, na consciência de cada um de nós. Então é interessante que o codificador pergunta na questão 728 o seguinte: a destruição é uma lei natural? A primeira questão que Kardec faz. Os Espíritos dizem assim: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que chamar de destruição é apenas transformação, que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Olha que coisa interessante. Então a gente pode trocar o nome de lei de destruição por lei de transformação. E aí nós lembramos de um grande químico, considerado o pai da química no mundo, membro da Sociedade Real Inglesa, dos maiores químicos do século XVIII, Lavoisier, que dizia: na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então, na realidade, a lei de destruição é a lei de transformação. E aí nós vamos observar que a destruição necessária, também chamada de destruição natural, é o ciclo que nós observamos no nosso dia a dia. Então existe uma coisa que na biologia nós chamamos de cadeia alimentar. Então existe lá o urso polar, que come o peixe, esse peixe se alimenta de outro peixe, e no meio dessa cadeia está ali o ser humano também se alimentando do peixe, e se ele não tomar cuidado, ele também faz parte da cadeia alimentar do urso polar. Então é um ser vivo destruindo o outro ser vivo para cumprir também uma outra lei muito importante, que é a lei de conservação, que está aí também no Livro dos Espíritos, a lei de conservação. Então uma espécie necessita da destruição de outra espécie para que ela possa continuar sobrevivendo, continuar progredindo, continuar evoluindo. Então essa é a destruição natural que nós observamos no dia a dia. Nós observamos também que existem fenômenos da natureza que corroboram, que ratificam a lei de destruição. Então nós observamos que as tempestades que destroem um determinado ecossistema, elas
corroboram, elas auxiliam na criação no momento que elas limpam aquela atmosfera, no momento em que elas varrem dali insetos, sementes e levam de uma região para outra região. Então, há estudos que comprovam que determinadas árvores de uma região, elas conseguem migrar para outra região através das tempestades, através dos ventos, dos furacões e também dos animais que se alimentam dessas plantas e através do processo de defecação, eles vão germinando, vão como semeadores, plantando essas espécies em outras localidades. Olha que coisa interessante. Então a destruição, nesse ponto de vista, é uma bênção divina. Cubatão, essa cidade, lá em São Paulo, ela já foi considerada a cidade mais poluída do planeta Terra. Olha que título interessante. Cidade mais poluída do mundo era Cubatão. Por quê? Devido à quantidade de indústrias, à quantidade de poluentes, de gases que eram jogados na atmosfera e não havia uma renovação. Então, os meteorologistas observavam que havia uma melhora no oxigênio, no ar daquela cidade, quando havia uma enxurrada, uma tempestade, uma tromba d'água, aquele ar ele se renovava, para logo depois poluir novamente. Então, nesse fenômeno, nós estávamos tendo dois tipos de destruição. A destruição natural, através da tempestade, e a destruição abusiva com a poluição do meio ambiente. E é interessante notar que nós, seres humanos, dentro dessa escala biológica, somos o reino de toda a criação. Não somos Deus, evidentemente, mas superamos todos os animais em inteligência, em livre-arbítrio, e nós contribuímos seriamente para a destruição abusiva que está fora da lei de Deus. Pelo contrário, ela quebra essa lei no momento em que o homem transforma uma destruição necessária numa destruição abusiva, pelo seu orgulho, pela sua ambição, pela sua vaidade. No momento em que o ser humano ele muda o curso de um rio para alimentar um açude para proveito próprio e deixa uma região inteira sem água, em que os animais migram daquela região e passam a entrar nas cidades por culpa do próprio homem, fugindo do seu ecossistema devido à sede, devido à fome, o homem está colaborando para essa destruição abusiva. E nós seremos responsáveis por isso. Quando, na década de 80, 90, havia muita seca no Nordeste, meses, não que hoje não haja, porque é um fenômeno natural daquela região, mas a seca piorava pela destruição abusiva. O homem represando os grandes fazendeiros, represando as águas dos rios e canalizando para os seus açudes particulares. E vendiam essa água, quer dizer, o morador daquela região, pobre, miserável, ele não tinha acesso à água. Por quê? Essa água era desviada para aumentar o lucro daquele fazendeiro. Isso é uma destruição abusiva, porque ele utiliza da sua ambição e prejudica todo um ecossistema. Então, Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, também criou a lei de causa e efeito, de ação e reação. E todos nós, meus irmãos, somos responsáveis pelas consequências advindas da utilização errônea do nosso livre-arbítrio. Então, todos nós que contribuímos, que colaboramos para essa destruição abusiva, voltando na próxima geração, colheremos inevitavelmente os atos que praticamos numa geração anterior. E isso está dito não pelo Éder, mas lá na Bíblia Sagrada, quando Jesus passa os 10 mandamentos a Moisés no Monte Sinai, e diz assim o primeiro mandamento: eu sou o Senhor vosso Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da escravidão.
Não tereis outros deuses diante de mim. Não fareis estátuas, não as adorareis, porque eu sou Deus bondoso e atencioso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e quarta gerações, e uso de misericórdia por até 1000 gerações. Esse é o primeiro mandamento. Para quem sabe ler, quem tira o véu da letra que mata, a gente vê a questão da reencarnação ali. Por que Deus pune a iniquidade dos pais nos filhos somente na terceira e quarta gerações? Porque é o pai que erra e volta como neto, e volta como bisneto na terceira e quarta gerações. Então todos os nossos atos equivocados, nós vamos colher esses mesmos atos na próxima encarnação, se as consequências não vierem nessa mesma encarnação em que nós estamos. Então temos que observar muito isso, porque o que mais nós escutamos: ah, meu Deus, esse mundo não tem jeito, que mundo nossos filhos estarão recebendo? Ao invés de perguntarmos, de refletirmos, que filho nós estamos deixando para esse mundo que está se aproximando, esse novo mundo, essa nova era. E aí veio um momento de reflexão, né? Foi questão de dia 20, foi ontem, né? Então ontem, né, foi muito levantado isso no meio espírita, ganhou as páginas de jornais na internet, a questão da data limite, né? Que, segundo dizem, Chico Xavier conversou com um amigo próximo, e que está lá no Pinga Fogo, não esse termo, data limite, mas Chico Xavier diz, eu sugiro que vocês assistam o DVD do Pinga Fogo 1 e Pinga Fogo 2, que bateu todos os recordes de audiência da história da televisão brasileira. Até hoje, nenhum programa de televisão conseguiu bater o recorde de audiência que Chico Xavier teve naquele dezembro de 1971. E ele diz claramente que se em 50 anos a humanidade não acabasse numa guerra nuclear, nós avançaríamos muito em 50 anos. E nós quase há 2, 3 anos atrás, a gente vê tensões entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Quase que houve uma terceira guerra mundial. Foram tensões, e essas tensões se acalmaram. E aconteceu um fato inédito na história geopolítica mundial. É a primeira vez que um presidente norte-americano atravessa o paralelo que divide a Coreia do Norte, o armistício da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, e pisa em solo norte-coreano. Esse presidente fez isso, selando um clima de paz entre essas duas potências nucleares, que só uma é uma potência econômica. Então observem que é uma destruição abusiva também a questão da energia nuclear quando utilizada para o mal. A energia nuclear utilizada para o bem é uma grande fonte de eletricidade renovável para a humanidade, se utilizada para o bem. Mas utilizada para o mal, nós já temos a consequência em Chernobyl, aquele desastre que a maioria aqui deve lembrar, de 1986, em que milhões de pessoas foram afetadas e ainda são por aquela radiação. Teve até uma série, no canal fechado, relembrando esses 30 anos do desastre de Chernobyl. Então nós observamos que Chernobyl se tornou o lugar mais perigoso do planeta Terra. Olha, observe, Cubatão hoje é uma cidade limpa a sua atmosfera, e Chernobyl está lá com um sarcófago que foi instalado em 2017, começou a ser construído em 2013, e colocaram esse sarcófago em cima da outra estrutura que venceu o seu prazo de validade, para que a radiação não ultrapasse aquilo e venha contaminar a Europa inteira. Então colocaram um sarcófago agora, que vai durar 100 anos. E aí o problema vai ser empurrado por daqui a um século. Que está lá.
a radiação, o núcleo aberto, corroendo tudo que está em volta. Então eles taparam aquilo. Então observem que os seres humanos são capazes de destruírem o próprio habitat em que eles vivem. Olha que absurdo. Hoje nós temos registros na ONU que existem 16 mil ogivas nucleares, que dariam para destruir o planeta Terra 80 vezes. Para que isso tudo? É até uma questão de falta de inteligência, né? O homem criar uma bomba que ele consegue destruir o próprio habitat. E ele vai para onde se acontecer isso? Vai para a Lua? Vai para Marte? Vai para onde? Não tem para onde ir. Então nós vemos a questão da imperfeição moral dentro da destruição abusiva. A nossa bestialidade, segundo os espíritos superiores, fazem com que o homem busque sempre o supérfluo para as suas necessidades. Então a pessoa, ela não se contenta a ter apenas um casaco de pele, ela quer ter 10, quer ter 20. Mas também nós vamos vendo a evolução moral da humanidade. Hoje em dia, as grandes marcas não fabricam mais casacos gerados de animais, de pele de raposa, pele de ovelha, são materiais sintéticos que são utilizados nos dias de hoje. Então já há, meus irmãos, um avanço na humanidade. Nós temos aí os terremotos, os maremotos, nós temos a luta dos animais pelo seu alimento. Nós temos o nosso próprio ciclo de vida, nascer, morrer, reproduzir. Estamos ali. Essa é a lei natural. Essa é a lei da nossa própria evolução. A lei de destruição que transforma tanto a matéria quanto os espíritos. E a matéria no aperfeiçoamento da própria espécie. Se nós pegarmos pessoas do início do século e fizermos uma comparação com as de hoje, houve um aprimoramento genético. Houve um aprimoramento genético. E a gente vai evoluindo. Para quem não sabe, nunca teve a curiosidade de saber, existe no final da nossa coluna um ossinho chamado cóccix. O cóccix, na realidade, é o prolongamento de uma cauda, que através da evolução do princípio inteligente, do átomo ao arcanjo, que começou por ser átomo. Nós, quando saímos do reino animal para o reino hominal, perdemos esse prolongamento. A ciência já prova isso, que nesse ossinho do cóccix havia uma cauda ali. Já há também estudos que comprovam que as crianças que estão reencarnando não nascem mais com o siso, porque o siso era do nosso primarismo genético, em que o homem precisava ter uma mordida mais forte, a boca era maior, então havia necessidade de ter esses 2 dentes aqui atrás. O prolongamento da boca para morder uma carne mais dura. Então quem ainda tem siso, tá aí, ó, espécie lá de trás ainda, eu tive que arrancar o meu. Nasce torto ainda, dói e nasce torto, né? Então a gente observa até questões genéticas, pelos no corpo. Hoje a gente já observa crianças que se tornam adultos que têm pouco pelo no corpo, porque não há uma necessidade, né, daquela pelugem para que a gente se proteja do frio. Não há uma necessidade. Então há um aprimoramento da nossa espécie. Eu ainda estou lá atrás, né? Tem muita coisa ainda, né? Imagina o Tony Ramos, né? Então a gente vai só observando que existe essa evolução. O planeta também vem evoluindo com os cataclismas. Então ilhas estão surgindo. Quando houve o tsunami em 2004, lá na Tailândia, né, houve uma movimentação no eixo da Terra. E o que é aquele maremoto? O que foi aquele maremoto? Foi a movimentação das placas tectônicas que nós temos em nosso planeta. Essas placas se movimentam e fazem
um levantamento de águas submarinas que vão até a superfície e vão em velocidade de até 800 km por hora. Então, houve essa movimentação e houve esse deslocamento do eixo da Terra, milimetricamente, mas os aparelhos mediram. E em alguns locais, ilhas surgiram, se levantaram. Em outros locais, ilhas afundaram. Então, observe que há uma transformação. O próprio planeta Terra também sofreu essa transformação na lei de destruição natural, quando havia a Pangeia, que era o quê? O continente africano com o continente europeu conectado com o continente americano. Se nós pegarmos o mapa do Brasil, ele se encaixa perfeitamente com o mapa da África. E houve essa divisão e surge ali o Oceano Atlântico. Então observem que conforme o planeta, os seres do planeta vão evoluindo, o planeta também vai evoluindo juntamente com os seus habitantes. E nós estamos nesse processo, meus irmãos, de evolução planetária. Estamos no processo de transição do mundo de provas e expiações, o segundo degrau na escala evolutiva. Então, quando a gente se acha, o rei da cocada preta, que nós temos internet, que nós temos smartphone, que nós conseguimos enviar arquivos e ninguém vê, mas está enviando para um lado para o outro aqui nesse momento, nós acabamos de sair do mundo primitivo. Estamos em processo para o mundo de regeneração. Mas esse mundo de regeneração, ele não admite mais a destruição abusiva. Esse mundo de regeneração, ele só vai admitir que seres adequados cheguem até ele. Então vamos parar um pouquinho para pensar, É necessário que nós destruamos os animais para a nossa alimentação? Sim, mas dentro de uma lógica, dentro de um equilíbrio. E aí você vai lá no Natal, na ceia de Natal, a pessoa coloca tudo, Parece um frigorífico, um abatedor à mesa da pessoa. É pernil, é peru, é não sei o que, é 6, 7, 8 tipos de carne, para uma única noite. E às vezes o aniversariante é esquecido. Na maioria das vezes o aniversariante é esquecido. Então, esse abuso é que decorre contra a lei de Deus. Esse abuso de matar os nossos irmãos inferiores na criação para a prática de esporte, por exemplo. Há pouco tempo atrás foi morto um leão que era único, era um leão albino, e um dentista americano foi fazer um safari e matou o leão, bateu selfie com aquele leão, que era um dos últimos da sua espécie, que já estava em extinção. E bateu foto, como um troféu. Até poucas décadas atrás, era muito bonito você entrar na casa, principalmente lá nos Estados Unidos, que tem essa cultura, e a pessoa ter na parede dela cabeças empalhadas de animais que ela matava por esporte, não por alimentação. Isso é destruição abusiva. Essa destruição que não nos leva a lugar nenhum. E aí vem as consequências. Em 2010, todos aqui devem lembrar, nós tivemos uma tromba d'água no Rio de Janeiro. Afetou São Gonçalo demais, Niterói, ao próprio Rio de Janeiro, a região serrana como um todo, E foi descoberto uma coisa muito interessante, que na região serrana há um processo naquelas serras, ali a gente vê ali Nogueira, em Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, quem já foi lá, vê aquelas florestas lindas, naquela serra, mas existe um processo natural e ambiental que se chama escorregamento. O que é o escorregamento? É aquela descida de terra que arrasta a árvore e se renova e nasce outras árvores, nascem naquele local. E o que o homem fez com a sua inteligência? E com a sua ambição imobiliária? Ele foi loteando e vendendo essas serras. Então, pessoas que tinham poder aquisitivo muito alto foram construindo mansões ali. Foram construindo mansões,
casas de altos e baixos. E a população pobre também, já que ele está construindo, também vai invadir. Só que um invadiu, o outro comprou, e vamos lá, de um lado favela, do outro mansão. E houve o processo de escorregamento em 2010. E todos nós aqui sabemos o final dessa história. Aí eu pergunto a vocês, de quem a culpa é de Deus, a inteligência suprema? A culpa é do próprio homem, que entrou no local, invadiu e construiu onde não era para ser construído nada. Nós estamos vendo isso também, um fenômeno parecido em Cabo Frio. Só que lá é o mar que invade ali a Praia do Forte, que antigamente era o mar, vinha até ali, aquele calçadão, ele entrava uns 100, 200 metros ali era mar. E o que a ambição imobiliária do homem fez? Aterrou, construiu o prédio e vendeu. E aí quando há ressacas ou tempestades muito fortes, porque Cabo Frio é um local que quase não chove, né? É difícil ter uma chuva muito forte também, quando vem arrebentando, ele invade aquele local e uma das últimas vezes o mar adentrou e arrebentou os carros todinhos que estavam embaixo da garagem lá dos prédios. E arrancou os carros debaixo da garagem dos prédios. Porque ali é um local que o mar ia até ali. E nós fazemos o quê? Vamos loteando, vamos aterrando, vamos construindo, vamos vendendo. Nós estamos vendo agora no Rio de Janeiro invasões ilegais numa área de mata, em que há também deslocamento de terra subterrâneo. Então os prédios são construídos de qualquer maneira e os prédios começam a cair. Então de quem é a culpa? E o ser humano olha para o alto com a nossa mania de colocar a culpa no outro, e nesse caso é em Deus, e se questiona: Deus, por que aconteceu isso comigo? Mas nós respeitamos o meio ambiente, meus irmãos. O que mais nós vemos na rua é as pessoas jogarem lixo pela janela dos carros. A pessoa está andando, ela chupa o seu picolé e depois aquele papel ele começa a pegar fogo na mão da pessoa. É um desespero, sabe? Aquela coisa melada na mão, que sensação horrível. E aí ele olha para um lado, olha para o outro e joga no chão. E aí a consciência dele sai limpa, porque ele resolveu o problema dele. Mas ele deixou um problema para o outro ser humano. Porque aquele papel, se a prefeitura não for lá varrer, e se der uma chuva forte, ele vai cair dentro de um bueiro, vai entupir e vai inundar a localidade. Eu já vi pessoas jogarem sofás dentro de valões, porque ele está empurrando o problema para frente. Só que lá na frente, aquele problema vai voltar para ele. Vai voltar para ele. Eu trabalho no Rio, ali perto de Manguinhos, então o nível de miséria vem aumentando cada vez mais, e agora no Rio Faria Timbó, também chamado Rio Dois Irmãos, que tem ali, eles estão construindo palafitas. Miséria total. Palafitas. Ali do lado da Fiocruz. E o que é interessante, porque é uma miséria, é muito triste ver esse quadro, e a gente observa a total ignorância das pessoas. Ignorância no sentido de desconhecimento de causa e efeito. As pessoas jogando lixo. Há uma coleta precária, mas é da própria Prefeitura do Rio, mas as pessoas jogam tudo, sofá, cama, geladeira, dentro daquele rio. E aí é um fenômeno interessante, porque quando chove muito e dá uma cheia na Baía de Guanabara, aquilo desemboca no rio, e aquele rio enche, e aquelas palafitas sofrem com essa enchente provocada pelos próprios moradores. Então ele joga e ele colhe, ele planta e colhe imediatamente, praticamente. Né? As garrafas PET, que era uma moda, né? Quando lançou, porque eu sou da época que era garrafa de vidro. Né? Então, até o refrigerante tinha um outro gosto. Né? Hoje, a gente tem ideia, mas já todo mundo fala, faz mal. Então a gente vai trocando a nossa alimentação também. Se vocês repararem, né? Há esse impacto também na sociedade, e que hoje o plástico, que é o grande vilão, já está havendo uma conscientização dos nossos legisladores e modificando as leis
para a proteção ambiental. Então hoje você vai no supermercado, você já ganha aquela sacolinha verde ou cinza. Qual é a diferença dessa sacolinha, né? Ela é biodegradável, é um plástico que se desfaz mais rápido na natureza. Né? Então é muito interessante a gente observar o número de ONGs em defesa dos animais, em defesa da preservação das nossas matas. Há uma legislação também de preservação das nossas matas. E isso já denota um progresso espiritual da humanidade. Não só no Brasil, mas no restante do mundo. Isso é muito bonito. Isso já está demonstrando essa geração nova, essa nova era que se aproxima do planeta. E que o Dr. Bezerra nos diz em 2010, no 3º Congresso Espírita Brasileiro, no dia 18 de abril de 2010, numa psicofonia de Divaldo Pereira Franco, Dr. Bezerra disse que naquele momento estava se inaugurando essa fase de transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração e que Jesus havia se aproximado do planeta naquele momento. Olha que coisa bonita, né? Uma informação do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. E o que nós estamos fazendo com essas informações, meus irmãos? Ainda continuamos, né, nessa busca desenfreada pelo luxo, pelos abusos? Estamos colaborando com essa destruição abusiva ou estamos refletindo mais no nosso consumo consciente? Estamos fazendo reuso das nossas coisas ou estamos simplesmente descartando por descartar na natureza? Estamos pensando 2 vezes ao abrirmos a janela do carro, ao estarmos na rua e procurarmos uma lixeira, ou estamos jogando o nosso papel em qualquer lugar, contribuindo com a destruição abusiva? Então, o codificador, através dos espíritos venerandos, vem nos dar um alerta muito sério, que a destruição abusiva ela é contra a lei de Deus, não é uma questão natural. Hoje existe um desespero pela troca tecnológica. Então a pessoa tem um smartphone, 1 ano depois o smartphone dela está bom, mas ela quer o melhor do que aquele. E ela pega aquele smartphone bonzinho e joga fora aquilo, deixa jogado numa gaveta. Então o lixo tecnológico no Brasil também já está chegando a cifras perturbadoras. Lá nos Estados Unidos, o lixão deles é uma coisa de louco. Tem carro, computador funcionando, tudo funcionando. Porque é uma sociedade com alto consumo e nós estamos sendo adestrados pela mídia, pelos comerciais, a fazermos a mesma coisa. E isso nós vemos também nas relações humanas. Antigamente nós consertávamos as relações. Hoje a gente troca. Não, a primeira briga do casal, não, já quero separar. Antigamente havia o quê? Uma necessidade de conversar, vamos nos acertar. Hoje a gente acompanha as nossas relações sociais, elas acompanham essa questão da troca também. Então, as trocas de amigo, a gente desfaz a amizade, porque hoje é fácil, você vai no botão, desfiz a amizade. Né? Não curtiu, desfaço a minha amizade. Né? A coisa está tão feia, meus irmãos, que por uma questão de impacto psicológico, os responsáveis pelo Instagram desabilitaram, ocultaram os likes. Porque haviam pessoas entrando em depressão pela quantidade de likes nas suas publicações. Então eles ocultaram os likes. Então você vai lá no Instagram do Fabiano. Você tem, Fabiano, Instagram? Tem, né? Aí você não vê os likes da publicação dele. Só ele vê o dele, também não vai ver o meu. Porque as pessoas estão passando mal. Olha que ponto nós chegamos. Você fica bem ou mal dependendo da quantidade de curtida que você tem. E aí entramos naquela fase do compartilhamento total. Não de informações, mas de momentos. Mas para que compartilhar esses momentos? Não, porque muitos querem causar raiva no outro. Então observe, faça uma viagem fora do Brasil e vejam quantas curtidas você vai ter na sua publicação.
irrita, né? As pessoas dizem, fulano está em Portugal, ai que raiva, que ódio. Também não vão curtir. Nós estamos nesse pé, a pessoa vai tomar um café, fotografa xícara de café, posta. Vai jantar, fotografa o jantar, arroz, feijão e ovo, fotografa. Posta. A pessoa está no banheiro, fotografa o chuveiro, né? Porque depois vai ser censurado, né? Posta. Está passando mal no hospital, está lá com soro, faz a selfie do soro. Sofreu um acidente de carro, capotou, está embaixo do carro, isso aconteceu. Batendo selfie, mandando, acabei de sofrer um acidente de carro, gente. Aí vai ver 200, 300, 400 curtidas. E aí o Rossandro Kinsley é maravilhoso, né? Ele é um psicólogo, espírita, palestrante, todos nós conhecemos, né? Ele diz uma coisa interessante. Você quer saber a quantidade de amigos que você tem? Veja quantas curtidas você tem nas suas publicações. Rossandro, eu tenho 1000 amigos, então você deveria ter 1000 curtidas nas suas publicações. Só tem 10, então aqueles 989, 990 estão ali só para vigiar a sua vida. Tem inveja de você, só está ali vigiando a sua vida. E é verdade, hoje nós chegamos a esse ponto. Se eu boto uma publicação e tem pouca curtida, tem gente até que exclui a publicação, fica com vergonha. Só teve uma curtida, eu vou excluir. Agora, você bota uma foto qualquer sua, 30, 40, 50, 60 curtidas. Aí o ego da pessoa vai lá para cima. Nós chegamos a esse estado de coisas. Né? O consumo dos likes, o consumo das curtidas. Nunca se existiu tanta conectividade no mundo. E nunca nós estivemos tão solitários no mundo também. Nunca se houve tanto caso de suicídio na adolescência, na pré-adolescência e na fase infantil, como nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Já é considerado calamidade pública. Teve uma irmã, e oremos, porque quem sabe, porque a gente também tem um discurso muitas vezes hipócrita. A gente fala que a gente tem que orar, quando você lê a matéria, você, ai meu Deus, que absurdo, tem que ir para o paredão. Já ouvi espírita falar isso. Ao passo que nós deveríamos orar pela vítima e pelo algoz, porque nós somos cristãos. Que cristãos são esses? Cristãos sem Cristo? Então está lá, uma irmã, que Deus a tenha, merece todas as nossas orações, foi deixada no altar pelo noivo. E o que ela fez? Ela se casou sozinha com ela mesma. E dias depois, ela cometeu suicídio. Então estourou o canal dela, porque ela era uma youtuber de curtidas, porque ela já tinha pago a festa, aquela situação toda. E depois vem o quê? A depressão. Porque a ficha dela caiu logo depois. Né? Então naquele momento, né, de explosão, que eu vou fazer isso, eu vou dar uma lição, contar para a história, e depois a ficha da pessoa cai. E ela vai e comete suicídio. E o que houve de gente criticando essa irmã, e ninguém parou e deu um momento para ter empatia, para se colocar no lugar dela, foi uma coisa extraordinária. Teve gente, inclusive, que disse que ela iria queimar no mármore do plano inferior. Observe isso. Pessoas que são cristãs, que batem no peito nas redes sociais dizendo que são cristãs. Então, observar, isso também é uma destruição abusiva que nós estamos fazendo. A ciência, numa pesquisa na Inglaterra, que estão nascendo chifres no pescoço dos jovens. E aí eu parei para ler essa matéria, né? Que chifres são esses, meus Deus? Será que é a troca de casal, um traindo o outro, né? Imaginei isso, né? E aí disseram, estavam aparecendo chifres por causa dos smartphones. Aí eu fiquei mais espantado ainda. Fiquei com o cabelo. Então nós temos que ter esse cuidado, meus irmãos. Olha a questão física, a questão tecnológica atingindo a questão física. A pessoa, ela dorme conectada literalmente ao smartphone. Já foi provado que as ondas magnéticas do smartphone, elas mantêm o nosso cérebro ativo. Então a pessoa tem mania de deixar o celular
na cabeceira da cama, no quarto, né? Para poder acordar no outro dia, porque o smartphone, ele tem a função despertador, né? E tem tudo, né? A gente só não usa para ligar, né? Mas o resto a gente usa para tudo, né? A onda magnética que ele emite, ela fica conectada no nosso cérebro. Por isso que, se você deixa lá o telefone, mesmo que você diminua, se vier uma notificação, a pessoa indistintamente ela acorda, finge que vai ao banheiro e pega o celular para olhar. E o Jorge curtiu minha foto. 1h da manhã, Jorge deu like na sua foto, né? E o que os cientistas, os técnicos da área, nos orientam? Para que coloquemos os nossos smartphones em modo avião. Porque ele desliga essa onda magnética e o despertador vai funcionar normalmente. Então, a dica fica, hashtag fica a dica. Coloquem o smartphone de vocês em modo avião. E aí tu, né, não vai ficar conectado o teu cérebro com o smartphone. Então, está dominando. Outro dia eu fiquei assustado, né? Porque o meu smartphone é fofoqueiro, né? Ele é demais. Eu estava falando sobre um filme, daqui a pouco eu liguei o celular e começou a me dar tudo do filme. Eu falei, rapaz, você é sem vergonha mesmo. E aí ele foi e começou a me mandar filmes daquela Dona e seus 3 maridos, Dona Flor, que eu falei sem vergonha. Aí ele botou Dona Flor e seus 3 maridos. Aí eu parei de falar, porque qualquer coisa que eu fale, ele fica me mandando notificação. Então hoje, gente, todo mundo está conectado e desconectado, porque as pessoas se desconectaram das suas famílias, os filhos se desconectaram dos seus pais, mas está todo mundo conectado nas redes sociais. Você vai no restaurante, está a família toda, cada um com o seu smartphone sentado na mesa. Você vai na casa, as pessoas não conversam mais. Você vai numa praça, as crianças não brincam mais, as crianças ficam sentadas nos bancos com os seus celulares. Então, essa é a sociedade do mundo de regeneração? Essa é a nova era que está chegando? É a nova geração que está reencarnando? Que geração é essa? É uma geração que não conhece Jesus. É uma geração altamente tecnológica, de espíritos caídos, que, como trabalhadores da última hora, estão renascendo em nossos lares, necessitando que nós falemos de Jesus, que nós levemos a evangelização através dos nossos exemplos dentro do lar, na rua, no ambiente de trabalho, em qualquer lugar. É uma geração que necessita ser ensinada, educada e não apenas criada. E os psicólogos, com conhecimento espírita, já nos orientam, dizendo que do 0 aos 7 anos, nós criamos os nossos filhos. Dos 7 aos 14, nós educamos os nossos filhos. Dos 14 anos em diante, nós rezamos pelos nossos filhos, porque não tem mais nada para fazer. Então a pessoa só cria, quando chega a 14 anos em diante, que aquele espírito já está formado na sua personalidade, trazendo os defeitos, as dificuldades da reencarnação passada, e não foi corrigido, e ele não teve uma exemplificação dentro do próprio lar. Depois só nos resta orar por aquele espírito, porque é muito mais difícil a corrigenda. E aí quem é que vai corrigir? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Aí o mundo, a vida, os desafios acabam trazendo os danos para aquelas pessoas. Isso começa desde criança. Quando a gente ensina os nossos filhos a mentirem. Fulano ligou, e aquele amigo chato que a gente tem, quando liga, fica 50 minutos no telefone, reclamando da vida, diz que papai não está não. Você está ensinando a criança a mentir. E aí quando ela mente, você bate nela. Mas você mentiu e ensinou ela a mentir. Você só grita com a criança. E quando ela grita, você gritando diz para ela não gritar. Que educação é essa? Que criação é essa? A falta de respeito generalizado. Mas está todo mundo conectado. Isso também não deixa de ser uma destruição
destruição dos valores, destruição da própria sociedade em que nós vivemos, a destruição das relações humanas. A tecnologia, infelizmente, tem essa faceta que, mal utilizada, serve para a destruição dos lares, a destruição das relações. Infelizmente. Porque as pessoas chegam assim, lá na nossa casa, nós temos um laboratório de informática. Olha, Hélio, você está falando da tecnologia, vocês têm um laboratório lá? Temos sim. E aí nós fizemos um teste, né? Esse laboratório já tem 3 anos. E no primeiro ano, né, quando nós inauguramos em 2016 o laboratório, as crianças entraram, aquela coisa toda, e muito interessante, quando nós ligamos os computadores, as crianças começaram a tocar com o dedo na tela. E nenhum computador é touchscreen. E aí o mouse e o teclado ali, e elas clicando na tela. Pode esquecer, vocês têm que mexer aí, ó. E aí a gente descobriu, não sabiam ler, não sabiam fazer as palavras, não sabiam mexer no mouse. Que tecnologia? Não, mas são espíritos tecnológicos, não sabem mexer no mouse e no teclado, é estranho, né? Então quer a facilidade, E aí vamos lá dar aula de digitação, ensinar a mexer no mouse com joguinho. Aí você usar a tecnologia para pesquisas. É o que nós fazemos, os evangelizadores da casa fazem. A aula na sala e depois a pesquisa no laboratório. A impressão, levam para casa, estudam, na outra semana tem que comentar sobre o assunto. Usar a tecnologia para aprendizado. E quantas vezes a gente usa a tecnologia para passar tempo com bobeira? Diariamente são enviadas 2 trilhões de mensagens através dessas redes sociais, mensageiros sociais. Eu não vou fazer propaganda de mensageiro aqui, já falei de um, eu vou falar dos outros. É o verdinho que eu desenho no telefone, né? 2 trilhões de mensagens são enviadas diariamente. Só para lembrá-los que a população do mundo está em 7,100 bilhões de habitantes. Então são 2 trilhões de mensagens. 98% dessas mensagens são aquelas: bom dia, grupo! Vídeo de alguém se arrebentando, zoação de futebol. É só besteira. 98% de besteira. Só 2% que são utilizados como coisas práticas. E aí a pessoa chega na loja, né, de telecomunicação, né, e fala: eu quero plano Combo Max, que eu quero 100 GB no telefone, não sei o quê. Vai usar só para transmitir corrente. Aí a pessoa, em vez de ligar para o outro, uma vez eu participei de me convidaram para fazer uma palestra numa cidade da região dos Lagos, e então eu fiquei num local que não tinha sinal, né? E o responsável pelo convite da palestra me mandando mensagem o tempo todo, não sei o que. Eu cheguei lá: olha, meu fulano, eu já estava desesperado. Faltava 15 minutos ainda, tá? Não foi igual aqui, chegamos, né? Faltava 15 minutos, a pessoa já estava lá: meu Deus, cadê o regra 3? Aí desce Éder do ônibus, né? Aí a pessoa desesperada: eu mandei tanta mensagem, você não viu? Eu falei: não, que eu estava sem internet. Por que você não ligou para mim? Era mais fácil. O tempo que ela passou digitando, era só ela apertar um botão e ligava para mim. Entendeu? Então, muitas vezes, a dor que nós recebemos nas nossas vidas, pela consequência da destruição abusiva, ela faz com que nós cresçamos. E nós vamos encerrar a nossa reflexão da noite de hoje com uma história dessa obra aqui, Contos e Apólogos, do Irmão X, psicografia de Chico Xavier. Para quem não sabe, Irmão X foi o pseudônimo de Humberto de Campos, um grande literário brasileiro. E o título é assim: O Caçador Providencial. A gente está falando de ecologia, né? Destruição natural, destruição necessária, abusiva. E ele diz assim, o nosso querido Humberto de Campos: o anjo da libertação desceu do paraíso a este mundo, pousando numa árvore verdejante, a reduzida distância do mar. Aí começa-se a visualizar a cena. Imagina o anjo descendo, né? Pousando numa árvore perto do mar, que cena linda, né? Aproximaram-se dele
um veado, um abutre, uma tartaruga e uma borboleta. Olha o reino animal ali se aproximando, né? Reconhecendo que essa era a assembleia de que podia dispor para a revelação que trazia, o iluminado peregrino começou ali mesmo a exalçar as virtudes do alto, convidando-os à vida superior. Com frases convincentes, esclareceu que o veado, guindado aos cimos da luz, transformar-se-ia num grande animal alvo, que o abutre seria metamorfoseado numa ave celestial, e que a tartaruga receberia nova forma, suave e leve, em que lhe seria possível planar na imensidão azul, e que a borboleta converter-se-ia em estrela luminescente. Até eu, se recebesse uma proposta dela, ficar encantado, né? Os ouvintes assinalaram as promessas com emoção. No entanto, assim que o silêncio voltou a reinar, o veado alegou: anjo bom, escutai-me. O ninho espera-me embaixo do arvoredo. Meus filhotes não me entenderiam a ausência. E afastou-se apressado. O abutre confessou em tom enigmático: comovente é a vossa descrição do plano divino, entretanto, possuo interesses valiosos no mundo. Preciso voar. E partiu batendo as asas, a fim de arrojar-se sobre uma carniça próxima. A tartaruga moveu-se lentamente e explicou: quisera seguir-vos, abandonando o cárcere sobre o qual me arrasto no solo. Contudo, tenho meus ovos na praia. E regressou pachorrenta à habitação que lhe era própria. A borboleta achegou-se ao pregador da bem-aventurança e disse delicada: santo, não posso viajar convosco. Moro num tronco florido e meus parentes não me desculpariam a fuga. E tornou a frescura do bosque. O anjo, que não podia violentá-los, marchou sozinho para diante. A borboleta, porém, apenas avançar alguns metros na volta à casa, viu-se defrontada por hábil caçador que lhe cobiçava as asas brilhantes. Após longa resistência, tentou alcançar a árvore em que residia, mas perseguida, presenciou a morte de alguns dos familiares que repousaram. Chorosa, buscou refugiar-se em velha furna, sendo facilmente desalojada pelo implacável verdugo. Ensaiou debalde esconder-se entre velhos barcos esquecidos na areia. Tudo em vão, porque o homem tenaz era astucioso e sabia frustrar-lhe todas as tentativas de defesa, armando-lhe ciladas cada vez mais inquietantes. Quando a pobre vítima se sentia fraquejar, lembrou-se do anjo da libertação e voou ao encontro dele. O mensageiro divino recebeu-a contente e, oferecendo-lhe asilo nos próprios braços, garantiu-lhe a salvação. O narrador fez pequena pausa e considerou: o sofrimento é assim como um caçador providencial em nossas experiências. Sem ele, as nossas vidas nada mais é do que esse caçador providencial, que faz com que nós enxerguemos, às vezes, pelo caminho da dor, pelo caminho da ingratidão, pelo caminho da frustração, que nós enxerguemos aquela estrada asfaltada, com acostamento, privatizada, né? Que tem sala VIP. Quando o nosso carro quebra, a gente fica lá esperando. Mas nós, com o nosso livre-arbítrio e a sua própria utilização equivocada, fazemos o quê? Escolhemos a estrada esburacada. Escolhemos a estrada com lama, aquela estrada que vai quebrar a suspensão do nosso carro, aquela estrada que vai nos causar transtornos, aquela estrada que vai causar o nosso atraso espiritual. Então, que nós possamos refletir sobre isso, refletir se nós não estamos sendo cooperadores dessa destruição abusiva, desse consumo desenfreado, do uso sem bom senso da tecnologia, se nós não somos aqueles também que, ao invés
de termos peito para andarmos com Jesus, somos apenas aqueles que andam com Jesus no peito. Para que não venhamos a ser os cristãos sem Cristo. Para que não venhamos a denegrir com as nossas atitudes equivocadas aquilo que nós professamos. Porque Kardec nos diz que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Sejamos nós esses verdadeiros espíritas, aqueles que um dia levantarão a cabeça, erguerão os olhos ao Cristo e chegarão até Ele com a cabeça erguida, com a missão cumprida. Lembrando as suas bem-aventuranças, quando Jesus diz: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguem, quando vos injuriam e mentindo fazem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Então, quando a dor bate à nossa porta, agradeçamos a Deus. Se a ingratidão vem à nossa casa mental, agradeçamos a Deus. Se os nossos projetos de vida deram errado, agradeçamos a Deus. Invertendo essa lógica, conseguiremos caminhar e recebermos a ajuda necessária dos espíritos amigos que estão do nosso lado sempre para nos fazer avançar cada vez mais em direção da luz. Que sejamos nós os construtores do amanhã, aqueles espíritos que habitarão esse mundo de regeneração que já se avizinha no horizonte da terra. Que Jesus nos ampare, nos abençoe e que possamos refletir no retorno aos nossos lares. Muita paz, muito obrigado.